Era uma vez, no coração sombrio e impiedoso do interior baiano, durante os anos turbulentos da Primeira República Brasileira, por volta de 1910, em uma vila isolada no sul da Bahia. A região era dominada por vastas plantações de cacau que se estendiam como um mar verde escuro sob o sol escaldante, onde o solo fértil, de terra roxa, contrastava com a miséria humana. Os riachos corriam vermelhos de barro nas chuvas torrenciais, carregando o fedor de decomposição de folhas podres, frutos fermentados e, por vezes, corpos abandonados de trabalhadores exaustos. A lua cheia pairava como um olho demoníaco, faminto por sangue, e os anciãos, descendentes de escravos africanos e indígenas misturados, sussurravam lendas aterrorizantes sobre lobisomens, bestas amaldiçoadas que, segundo o folclore local, surgiam do sétimo filho homem de uma família ou eram transmitidas por mordidas que rasgavam carne e alma, injetando um veneno eterno. Essas crenças, enraizadas na mistura de tradições africanas, indígenas e portuguesas, eram contadas ao redor de fogueiras de candomblé, onde se falava de criaturas com pelagem negra, olhos vermelhos e uivos que ecoavam pelas matas atlânticas remanescentes. Ninguém acreditava de verdade nessas histórias antigas, até que o sangue começou a jorrar em rios de agonia, misturando-se à realidade brutal das fazendas. José era um trabalhador endurecido nas plantações, um caboclo descendente de escravos indígenas, com mãos marcadas por cicatrizes profundas de facões, usados para cortar as vagens de cacau. Ele vivia com sua esposa Ana, uma mulata forte que também trabalhava nos campos, e o filho de 7 anos, Miguel, em uma cabana miserável de taipa e palha no fim de uma trilha lamancenta e infestada de serpentes venenosas, como jararacas, que se escondiam entre as raízes expostas das árvores de cacau. Ele suava nas terras do Coronel Barbosa, um tirano ganancioso e sádico, descendente de latifundiários portugueses, dono de milhares de hectares na região de Ilhéus, o epicentro da febre do cacau, que transformara o sul da Bahia em um império agrícola no início do século XX. O Coronel Barbosa era infame por sua crueldade desumana, um homem que havia construído seu império de cacau sobre o suor, as lágrimas e o sangue dos pobres, acumulando uma fortuna que o tornava intocável em uma região onde a lei era apenas uma ferramenta para os poderosos, durante o auge do coronelismo na República Velha, 1889 a 1930. Seus crimes eram uma teia vasta e intrincada de exploração, maltrato, roubo e assassinato, tecida com a cumplicidade de uma justiça corrupta que ele manipulava como marionetes, refletindo o sistema oligárquico do Nordeste brasileiro, onde coronéis controlavam eleições, polícia e juízes para perpetuar seu poder. Tudo começava com a exploração impiedosa dos trabalhadores, inspirada nas práticas herdadas da escravidão, abolida em 1888, mas perpetuada por meio de endividamento e coerção. O coronel forçava jornadas exaustivas de até 16 horas por dia, do nascer ao sol, sob o calor sufocante da Bahia e pagando salários miseráveis, meros centavos por quilo de cacau colhido, fermentado e seco manualmente, que mal davam para comprar um punhado de farinha de mandioca, feijão mofado ou um pouco de rapadura para enganar a fome crônica. Ele deduzia multas arbitrárias por qualquer pretexto. Uma vagem caída no chão durante a colheita árdua, onde trabalhadores usavam facões para abrir as cascas duras e extrair as sementes viscosas. Um atraso de minutos causado por uma chuva repentina que transformava os caminhos em lamaçais. Ou até por olhar torto para um capanga durante as inspeções diárias. Famílias inteiras caíam em dívidas eternas, conhecidas como pionagem por dívida, obrigadas a trabalhar ainda mais para pagar empréstimos forçados, com juros usurários de até 100% ao ano,
que o coronel cobrava por suprimentos vendidos em sua loja monopolista, onde os preços de ferramentas, sementes e alimentos eram inflacionados ao triplo do valor de mercado em cidades como Ilhéus ou Salvador. Crianças, como Miguel, eram forçadas a trabalhar desde os 5 anos, carregando cestos pesados de até 20 quilos, que deformavam suas colunas jovens e causavam lesões permanentes, expondo-as a ferramentas afiadas, pesticidas rudimentares como arsênico e cargas pesadas que levavam a acidentes frequentes. Se uma delas adoecesse com beriberi ou anemia por desnutrição, o coronel negava qualquer ajuda médica, dizendo que os fracos não servem para o cacau e abandonando-as à morte. Ele maltratava o povo com sadismo diário, chicoteava publicamente na praça da vila quem ousasse reclamar, usando um chicote de couro trançado com arame barpado, que cortava até os ossos, deixando feridas que infeccionavam no ar úmido e quente, levando muitos à gangrena e à morte lenta sem antibióticos disponíveis. Mulheres grávidas eram obrigadas a colher cacau até o parto, curvadas sobre as árvores baixas por horas. E se perdessem o bebê por exaustão ou hemorragia, o coronel ria e chamava de perda natural, enquanto seus capangas as humilhavam com assédios constantes, tocando-as indevidamente durante as inspeções nas plantações, refletindo a violência de gênero comum nas fazendas rurais do período. O roubo de terras era outro pilar de seus crimes, típico do expansionismo cacaueiro que devorou florestas e pequenas propriedades na Bahia entre 1890 e 1930. O coronel falsificava documentos antigos, inventando heranças fictícias ou dívidas inexistentes baseadas em contratos forjados por notários comprados com propinas em dinheiro ou terras. Ele enviava capangas armados com revólveres e facões para expulsar famílias de suas pequenas roças, queimando cabanas à noite com querosene, destruindo plantios de mandioca e feijão que eram a única fonte de sustento além do cacau, e deixando os desalojados vagarem pelas matas como fantasmas famintos, muitos morrendo de fome ou doenças. Uma família, os Santos, resistiu por meses em sua gleba de 50 hectares. O coronel ordenou que seus homens cortassem as mãos do patriarca com facões enferrujados como lição, deixando-o sangrar no meio da plantação até morrer de hemorragia, enquanto a esposa e os filhos eram vendidos como mão de obra barata para fazendas distantes em Itabuna ou Camaquã, prática comum de tráfico humano disfarçado. Outra vítima, o velho agricultor Joaquim, que herdara uma pequena parcela de terra fértil de seu avô ex-escravo, foi acusado falsamente de roubo de cacau durante a safra. O coronel plantou evidências como vagens marcadas e o juiz corrupto o condenou a trabalhos forçados vitalícios nas próprias plantações do tirano, onde Joaquim morreu de exaustão após anos de tortura diária, carregando sacos de 60 quilos sob o sol. Os assassinatos eram os crimes mais hediondos, executados com crueldade calculada para instilar terror e manter o controle, ecoando a violência dos coronéis que usavam pistoleiros para eliminar rivais. Quem se opunha ao coronel, seja organizando uma greve inspirada nos sindicatos emergentes em Salvador, ou reclamando em público durante as feiras de cacau, ou simplesmente recusando vender terra, encontrava um fim brutal. Manuel, o lavrador que tentou unir os trabalhadores em uma reunião secreta à noite sob as árvores, foi capturado por capangas e torturado na mansão do coronel, unhas arrancadas com alicates enferrujados, olhos furados com espinhos afiados, dedos esmagados com martelos até virarem polpa sangrenta, e finalmente enforcado em uma árvore frutífera no centro da vila, com uma corda de sisal, o corpo balançando ao vento por dias como um aviso macabro, enquanto as moscas zumbiam na carne podre. Rosa, a viúva que se recusou a ceder sua terra para a expansão das plantações durante o boom do cacau, foi arrastada para o mato por capangas, violada repetidas vezes enquanto eles riam e bebiam cachaça barata, depois afogada no riacho lamanzento com pedras amarradas aos pés, o corpo boiando por semanas até os peixes e jacarés devorarem o que restava, deixando apenas ossos branqueados para os familiares encontrarem e enterrarem em segredo.
Outro opositor, o jovem professor Eduardo, que ensinava os filhos dos trabalhadores a ler e questionar a injustiça em uma escola improvisada de palha, foi queimado vivo nela, o coronel ordenando que derramassem querosene e acendessem o fogo com fósforos enquanto ele gritava por ajuda, o cheiro de carne queimada impregnando as plantações por dias e misturando-se ao odor doce da fermentação do cacau. Até crianças não escapavam. Um menino de 10 anos, acusado de roubar um fruto de cacau para matar a fome após dias sem comida, foi chicoteado na praça, os pais amarrados com cordas de forçados a assistir, enquanto o coronel fumava um charuto importado e comentava: assim se educa a ralé, o sangue infantil manchando o chão poeirento. Ele matava por capricho, por prazer sádico ou para eliminar testemunhas. Um capanga desleal, suspeito de roubar sementes, foi enterrado vivo em uma cova rasa nas plantações, a terra jogada sobre ele com paz, enquanto ainda respirava, sufocando aos poucos em pânico absoluto, os gritos abafados ecoando debilmente. A justiça era corrupta até o cerne, um sistema podre que o coronel Barbosa controlava com maestria. Típico do coronelismo, onde latifundiários manipulavam eleições fraudulentas em instituições locais. Ele comprava a polícia e o juiz da cidade com propinas gordas, sacos cheios de dinheiro sujo das exportações de cacau para a Europa. Terras roubadas, doadas em nomes falsos via cartórios manipulados ou até filhas de famílias pobres oferecidas como presentes para noites de depravação em bordéis de Ilhéus. O delegado Ramos, um homem gordo e covarde com barriga proeminente de banquetes pagos pelo coronel, virava o rosto para os assassinados, registrando-os como acidentes de trabalho. Quedas em riachos durante enchentes, ataques de onças pintadas nas matas ou simplesmente desaparecimentos misteriosos, arquivando relatórios sem investigação em gavetas empoeiradas. Em troca, recebia uma porcentagem das exportações de cacau via portos como o de Ilhéus e proteção para seus próprios crimes menores, como extorsão de comerciantes locais durante as feiras. O juiz Oliveira, um velho bêbado com olhos vermelhos de cachaça contrabandeada, arquivava qualquer queixa contra o coronel em troca de garrafas de uísque importado da Escócia, visitas a bordéis luxuosos custeados pelo tirano com prostitutas trazidas de Salvador e uma pensão secreta que garantia sua lealdade eterna, depositada em bancos corruptos. Ele sentenciava inocentes, como trabalhadores que ousavam processar por salários não pagos ou lesões no trabalho, a prisões arbitrárias em cadeias superlotadas ou trabalhos forçados nas plantações do coronel, inventando leis que não existiam para justificar como desordem rural. A corrupção se espalhava como raízes de cacau. Policiais recebiam bônus mensais para espancar grevistas nas plantações com cacetetes de madeira, quebrando ossos e deixando-os aleijados sem tratamento. O escrivão do cartório falsificava documentos por uma fração das terras roubadas, usando tinta e selos oficiais comprados. Até o padre da vila, um jesuíta intimidado por ameaças de excomunhão falsa ou incêndio na igreja, pregava sermões sobre obediência aos senhores em troca de doações para a paróquia, misturando catolicismo com o medo folclórico para dissuadir rebeliões. Ninguém escapava dessa rede. A vila vivia sob um manto de medo sufocante, onde o cheiro doce do cacau fermentando em caixas de madeira misturava-se ao fedor metálico do sangue derramado e ao podre da injustiça, com trabalhadores morrendo de tuberculose em barracões insalubres sem ventilação. Qualquer tentativa de apelo a autoridades externas era interceptada. Mensageiros a cavalo eram assassinados na estrada por pistoleiros emboscados, cartas queimadas antes de chegarem ao correio, e o coronel usava suas conexões em Salvador, políticos do Partido Republicano Baiano, que ele financiava com cacau exportado, para bloquear investigações, alegando questões locais resolvidas internamente em relatórios oficiais. Seus crimes não eram isolados. Ele participava de um cartel de coronéis que trocavam favores, traficando trabalhadores como escravos entre fazendas via trilhas escondidas, explorando minas ilegais de ouro nas matas próximas com mão de obra forçada e até contrabandeando cacau para evitar impostos alfandegários, lavando dinheiro sujo em bancos corruptos de Recife ou Rio de Janeiro. O coronel ria dessas atrocidades em suas festas regadas a uísque importado e comidas finas, contando aos seus amigos corruptos, outros latifundiários, políticos e policiais de alto escalão, como mantinha ordem no sertão, brindando a impunidade enquanto o povo sofria em silêncio,
temendo não só o chicote, mas também as pragas como a vassoura de bruxa, que começava a ameaçar as plantações na década de 1920. José o desprezava com um ódio visceral, nutrido por anos de humilhações nas plantações. Mas o terror o mantinha em silêncio, como a maioria dos peões endividados. Até que aquela noite fatídica de festa junina, em junho de 1912, quando o coronel Barbosa, embriagado de cachaça destilada em alambiques locais e luxúria animalesca após dançar quadrilha, agarrou Ana pelos cabelos sujos de suor, arrastando-a para um beco escuro e fétido atrás do arraial enfeitado com bandeirinhas, rasgando sua saia de chita com unhas imundas e forçando-a contra uma parede rachada coberta de musgo úmido, enquanto sussurrava ameaças obscenas em seu ouvido, prometendo prazeres que cheiravam a violência e abuso comum nas festas rurais. José explodiu em fúria cega, esmurrando o rosto do patrão repetidamente com punhos calejados até os dentes voarem em arco, misturando-se ao sangue que espirrava como chuva vermelha no chão poeirento misturado a cinzas de fogueira. "Você vai se arrepender até o último suspiro, seu verme imundo!" rugiu o coronel, cuspindo coágulos de sangue e dentes quebrados, os olhos inchados brilhando com ódio sob a luz das lanternas de querosene. "Vou destruir você e sua laia de forma que nem o diabo consiga imaginar." A vingança veio rápida e brutal, como um vendaval de dor que varria as plantações durante as tempestades tropicais. Na calada da noite seguinte, capangas do coronel, brutamontes com cicatrizes de batalhas passadas contra cangaceiros e olhos vazios de humanidade, homens que ele recrutava de presídios corruptos em Salvador com promessas de impunidade e terras, invadiram a cabana como demônios saídos do inferno, armados com revólveres e facões. Eles cercaram Ana, rindo com gargalhadas guturais que ecoavam como trovões distantes, enquanto a espancavam com porretes cravejados de pregos enferrujados, quebrando seus braços com estalos secos que ecoavam como ossos partindo sob o peso de anos de opressão. As pontas dos pregos rasgando a carne e expondo tendões brancos que se contorciam como vermes agonizantes em feridas abertas. Costelas se estilhaçavam sobre os golpes pesados, perfurando pulmões que gorgolejavam com sangue espumoso, fazendo-a tossir jatos vermelhos que salpicavam as paredes de taipa rachada, enquanto implorava por piedade com voz rouca, as lágrimas misturando-se ao suor salgado e ao sangue pegajoso que escorria de cortes profundos no rosto, transformando sua beleza simples em uma máscara de horror inchada. Miguel, o menino inocente com olhos curiosos, cheios de sonhos de colher cacau sem medo, tentou se jogar sobre a mãe, com bracinhos fracos e magros, chorando: "Mãe, para! Deixem ela!" Mas um dos homens o agarrou pelo pescoço delicado, erguendo-o no ar como um boneco quebrado e chutando seu estômago com botas pesadas, incrustadas de barro seco e espinhos, fazendo-o vomitar bilha amarga misturada a sangue escuro, enquanto costelas infantis rachavam como gravetos secos sob o sol da Bahia, o som ecoando como um lamento infantil perdido nas plantações escuras. Eles a violaram na frente do garoto, um por um, com brutalidade, rasgando sua roupa remanescente, um vestido simples costurado à mão com linhas baratas. Quando José chegou, atraído pelos berros que cortavam a noite como lâminas afiadas de facão de colheita, encontrou Ana estripada viva no chão, os intestinos expostos e pulsando como serpentes vivas, serpenteando para fora de um corte irregular no abdômen, feito com facas cegas, o rosto inchado e irreconhecível sob hematomas roxos e cortes, olhos vidrados em pavor eterno, enquanto ela sussurrava um último José, com lábios partidos e inchados, antes de um último espasmo convulsivo que fazia o corpo tremer como folhas de cacaueiro ao vento forte. Miguel, com o crânio rachado por um golpe de porrete que expunha o cérebro rosado e pulsante, coberto de fragmentos de osso e cabelo emaranhado com sangue coagulado, agonizava ao lado, os olhos infantis cheios de terror inocente, sussurrando: "Papai, dói. Por quê?", antes de expirar em uma poça de sangue coagulado e vômito amargo. O corpinho pequeno, contorcido numa pose de dor eterna,
como tantas crianças vítimas de violência nas fazendas. O coronel Barbosa havia ordenado explicitamente em uma reunião secreta, com seus capangas na mansão cercada por plantações e guardada por cães ferozes: façam sofrer devagar, cortem, quebrem, violem, deixem o moleque vivo tempo o suficiente para ver a mãe ser despedaçada pedaço por pedaço, para que o trauma o mate por dentro e o pai carregue isso como uma maldição, como os escravos carregavam correntes. José enterrou os corpos mutilados no quintal atrás da cabana, cavando com as unhas que se quebravam na terra dura e fértil de cacau, misturada a raízes e insetos, o ódio fervendo como veneno corrosivo em suas veias, corroendo sua sanidade como o sol baiano corroía a pele exposta dos trabalhadores. Ele jurou vingança eterna, mas como um homem quebrado e solitário, sem amigos ou aliados, em uma vila dominada pela corrupção, poderia enfrentar um monstro humano, protegido por leis corruptas, policiais comprados e juízes vendidos, em um sistema onde coronéis elegiam deputados e controlavam o voto de cabresto? Desesperado e enlouquecido, com a mente fragmentada por visões de sangue e gritos que ecoavam em seus sonhos febris, José vagou pelas plantações de cacau escuras e uivando para a lua como um animal ferido e sedento por sangue, implorando por qualquer poder que o céu ou o inferno pudesse conceder, mesmo que custasse a sua alma imortal e o condenasse a uma eternidade de dor, misturando sua angústia com as crenças folclóricas de lobisomens que assombravam as noites rurais. Naquela noite de lua cheia, que iluminava as folhas largas de cacau com um brilho prateado sinistro, destacando as vagens amarelas penduradas, um rosnado primal e gutural ecoou das sombras densas entre as árvores, onde macacos e onças ainda rondavam. Uma fera colossal atacou, um lobisomem colossal, com pelagem negra e eriçada como o arame farpado, olhos injetados de sangue fervente como os de um cão raivoso e prensas como lâminas, cheirando a carne em decomposição e fúria antiga. A mordida foi selvagem e impiedosa. Cravou os dentes na coxa de José com força brutal, rasgando músculos e tendões, injetando um fogo líquido que queimava até os ossos, fazendo veias inchar e explodir em agonia lancinante que se espalhava como veneno de jararaca pelo corpo. Sangue jorrou em jatos quentes e pulsantes, misturado à saliva venenosa da besta que espumava, e José desmaiou em uma dor que parecia rasgar sua mente em pedaços infinitos, acordando ao demanhecer, nu, coberto de crostas de sangue seco e pedaços de carne que não eram seus, o corpo tremendo com febre alta e uma fome primordial que o consumia por dentro, ecoando as superstições locais de transformações sob a lua. As transformações começaram, cruéis e inexoráveis, como uma maldição viva que se deleitava com o sofrimento alheio, e agora com o próprio, em um ciclo sádico que espelhava a opressão do coronel nas fazendas. Sobre a lua cheia que banhava as plantações em prata fria, destacando as fileiras de árvores podadas, o corpo de José se contorcia em espasmos violentos e incontroláveis, uma dança sádica orquestrada pelo inferno. Ossos estalando como galhos secos de cacaueiro sob peso esmagador de sacos de sementes, quebrando deliberadamente devagar para maximizar a agonia, reformando em ângulos impossíveis que enviavam ondas de dor elétrica pelos nervos expostos, como se agulhas incandescentes fossem cravadas em cada articulação, prolongando o tormento por minutos que pareciam horas sobre o céu estrelado. A pele se rasgava em tiras sangrentas e irregulares, não de uma vez, mas em rasgos lentos e meticulosos, que começavam como coceias insuportáveis causadas por insetos noturnos e evoluíam para rasgos profundos, revelando músculos inchados e veias protuberantes que pulsavam com um veneno que corroía de dentro para fora, fazendo a carne borbulhar e derreter em bolhas de pus fervente antes de se regenerar em formas grotescas e deformadas como as cicatrizes dos chicoteados.
Pelos grossos brotavam como agulhas perfurando a carne de dentro para fora, cada fio emergindo com um estalo úmido e doloroso, rasgando camadas dérmicas e enviando jatos de sangue minúsculos que escorriam como suor vermelho misturado ao orvalho, enquanto a maldição parecia rir dentro de sua mente atormentada, prolongando o processo para que José sentisse cada perfuração como uma punhalada sádica, deleitando-se com seus gritos internos de desespero que ecoavam como os lamentos dos trabalhadores oprimidos nas barracas coletivas. Garras brotavam das unhas, não rapidamente, mas inchando as cutículas até explodirem em sangue e gosma pegajosa como a polpa de cacau, curvando-se em ganchos cruéis que se afiavam contra a própria carne de José, cortando sulcos profundos nas palmas das mãos, como se a transformação se divertisse em autotortura antes da caçada, preparando-o para a vingança. Dentro dele, a besta despertava com um prazer maligno, sussurrando pensamentos de sadismo puro, visões detalhadas de carne rasgada em plantações durante colheitas, ossos triturados como frutos de cacau esmagados, vítimas implorando por misericórdia, como os camponeses suplicavam ao coronel por um dia de folga, transformando a dor em um êxtase doentio, onde o sofrimento de José se misturava ao deleite da vingança iminente, tornando cada transformação não só uma maldição, mas um ritual de empoderamento. Ele se tornava o lobisomem, uma máquina de carnificina guiada por uma vingança cega e sádica, agora impregnada de um sadismo que se alimentava da própria metamorfose, tornando cada transformação uma sessão de tortura que o preparava para infligir horrores ainda maiores nas noites de lua cheia sobre as plantações amaldiçoadas, onde trabalhadores sussurravam sobre a besta como punição divina aos coronéis. A primeira caçada foi impiedosa e meticulosa, um prelúdio para a justiça sangrenta que o coronel tanto merecia, ecoando as emboscadas de cangaceiros contra latifundiários. O capanga que chutará Miguel, um homem chamado Raul, conhecido por sua lealdade cega e por ter matado vários opositores do coronel em trocas de favores como terras ou isenção de dívidas, foi encontrado na estrada lamacenta que cortava as plantações, ainda vivo, mas dilacerado além da imaginação. As pernas arrancadas na altura das coxas, com garras que rasgavam tendões e artérias como facões cortam cacau maduro, os tocos jorrando sangue em pulsos ritmados, enquanto ele rastejava na poeira vermelha misturada a folhas caídas, implorando com voz rouca e quebrada por uma misericórdia que nunca concedera a ninguém. Seus olhos cheios de pavor, como os de vítimas que ele torturava. Os gritos ecoaram pela vila como um lamento infernal, prolongados por horas até o silêncio da morte, servindo sobre aviso para os outros capangas que agora temiam não só o coronel, mas a besta das lendas. O terror se alastrou como uma praga devoradora pelas plantações de cacau, onde o doce aroma dos frutos fermentando em caixas agora se misturava ao fedor do medo. Moradores barricavam portas com tábuas cravadas de pregos enferrujados, acendiam fogueiras com ervas santas que cheiravam a enxofre e incenso de candomblé para afastar espíritos malignos, rezavam para todos os santos católicos de orixás africanos como Exu e Ogum, tremendo ao som de uivos distantes que pareciam vir das profundezas das matas atlânticas além das plantações, onde jaguatiricas e fantasmas de escravos vagavam. É o diabo encarnado vindo cobrar dívidas de sangue pelos crimes do coronel, como o lobisomem do 7º filho. Choramingavam os velhos sentados em banquinhos de madeira sob árvores, contando histórias de maldições antigas misturadas a relatos reais de revoltas suprimidas. José, de dia, fingia ser apenas um viúvo atormentado e inofensivo, vagando pelas plantações com olhos vazios e costas curvas, como os peões. Mas à noite, a maldição o libertava para uma orgia de violência que ecoava os anos de opressão nas fazendas. Ele caçava os outros capangas com sadismo calculado e prolongado, cada morte uma retribuição pelos crimes do coronel, como vingança de cangaceiros. Um deles, chamado Luiz, que havia queimado cabanas por ordem do tirano usando o querosene roubado, foi pendurado vivo em uma árvore de cacau.
O lobisomem roía suas pernas devagar, começando pelos dedos dos pés, subindo centímetro por centímetro, roendo carne e osso com mordidas meticulosas, deixando sangrar por horas intermináveis, o sangue pingando como chuva vermelha nas raízes das árvores e fertilizando o solo, enquanto o homem implorava por uma morte rápida que não vinha, seus gritos misturando-se com os sons noturnos da baía, como o coachar de sapos e uivos de cães. Outro capanga, chamado Pedro, que afogava vítimas no riacho por diversão durante lições do coronel, foi arrastado para o rio lamacento e turvo que cortava as plantações, onde garras o mantinham submerso intermitentemente em águas barrentas, permitindo que lhe engolisse água suja misturada a sangue próprio e barro vermelho, rasgando a barriga com cortes precisos e lentos para expor as entranhas aos peixes vorazes, como piranhas que mordiscavam as bordas das feridas, devorando pedaços de carne viva enquanto ele se debatia em pânico, afogando-se lentamente em golfadas de água e sangue, os pulmões queimando como fogo líquido que se espalhava pelo peito, ecoando as afogações reais em rios durante expulsões. A violência era uma sinfonia de crueldade orquestrada. Cada morte espelhava e ampliava o sofrimento infligido a Ana e Miguel, prolongada para maximizar o pavor e o desespero, transformando vítimas em marionetes de dor, assim como o coronel transformara o povo em escravos endividados nas fazendas. Por fim, a noite do confronto com o coronel Barbosa, o ápice da vingança que fermentava como cacau podre em caixas úmidas. A lua cheia banhava a fazenda opulenta, uma mansão colonial com varandas amplas de madeira nobre, salas cheias de móveis importados da França e cercada por plantações infinitas podadas por trabalhadores escravizados. O lobisomem irrompeu pelos portões ornamentados de ferro forjado, despedaçando-os como papel frágil com garras que rangiam no metal oxidado. Os guardas, capangas leais comprados com promessas de terras roubadas de salários extras, foram massacrados em uma orgia de sangue e mutilação. Um teve a garganta rasgada com presas que cortavam artérias carótidas como facões cortam frutos maduros, a traqueia exposta e esmagada lentamente entre mandíbulas poderosas, gorgolejando enquanto o sangue enchia seus pulmões engolfados sufocantes, os olhos inchando de pressão como balões prestes a estourar sob a luz lunar. Outro foi estripado vivo, as vísceras arrastadas pelo pátio de pedras irregulares como serpentes vermelhas e pulsantes. O coronel Barbosa, barricado em seu quarto luxuoso com tapeçarias caras importadas da Europa, agora salpicadas de suor frio de medo e poeira, ouvia os uivos se aproximando como um julgamento divino ou o lamento de escravos ancestrais, o cheiro metálico de morte impregnando o ar úmido e perfumado de cacau fermentando nas proximidades. Ele disparou sua espingarda antiga, uma Winchester importada, com balas de prata tremendo em mãos suadas e trêmulas, acreditando nas lendas locais de lobisomens vulneráveis à prata. Mas a maldição ria delas. As feridas te fechavam em segundos, fumegantes e regenerando com um crepitar de carne se unindo como raízes crescendo no solo fértil. A besta explodiu à porta de carvalho maciço importado do rio, os olhos flamejantes cravados no homem aterrorizado que urinava nas calças de seda fina tecida em fábricas distantes, o cheiro de urina misturando-se ao terror e ao perfume de tabaco. Misericórdia, eu pago o que quiser, o ouro das minas, terras férteis, tudo, berrou o coronel, o corpo tremendo como gelatina, o rosto pálido sob a barba grisalha e suada. O lobisomem o arrastou para o pátio sob a lua, rasgando sua carne em tiras finas e precisas com garras, começando pelos dedos das mãos que assinavam documentos falsos em cartórios, esmagando cada falange com presas até os ossos se pulverizarem em pó branco misturado a sangue, expondo nervos que enviavam choques de dor lancinante pelo corpo como eletricidade em fios. Depois os braços que chicoteavam trabalhadores nas praças, cortando tendões para que os membros pendessem inúteis como galhos secos podados, sangrando profusamente em poças que refletiam a lua cheia, as pernas que pisoteavam os pobres nas inspeções, roendo músculos da panturrilha até expor ossos brancos que eram rachados devagar com mordidas calculadas, estalando como cacau seco sendo esmagado para a extração.
O tirano morreu aos pedaços, os olhos vidrados em pavor interno, o corpo uma ruína de carne rasgada e ossos expostos, um monumento à sua própria crueldade. A vila amanheceu com o corpo do Coronel Barbosa espalhado sobre as árvores de cacau que testemunharam seus crimes durante décadas, membros decepados e mutilados espalhados como frutos caídos na safra, fedendo à decomposição precoce que atraía urubu circulando no céu azul da Bahia, bicando a carne enquanto trabalhadores observavam em silêncio aterrorizado. O lobisomem sumira e José desaparecera, deixando apenas ecos de horror que assombravam os sonhos dos sobreviventes, que agora sussurravam sobre justiça divina misturada ao folclore, culpando a maldição do sétimo filho ou a vingança dos escravos. Rumores de maldições antigas persistiam, de um lobisomem que assombrava as plantações de cacau por séculos, alimentando-se de almas corrompidas como a do coronel, especialmente após a vassoura de bruxa devastar as fazendas nos anos 1920. Anos depois, em uma taverna remota e fétida no interior da Bahia, cheia de fumaça de cigarro de palha enrolado à mão e cheiro de cachaça rançosa misturada a cacau torrado em fogões a lenha, um viajante grisalho contou a história a um grupo de bêbados trêmulos, os olhos brilhando com um fogo interno e sobrenatural, como nas lentas. Ele sorriu com dentes amarelados e afiados no final, revelando um mistério sombrio. Eu sou José. A mordida não foi acidente. Meu avô, um curandeiro amaldiçoado e mestre das matas baianas, descendente de quilombolas, era o lobisomem primordial, condenado décadas antes por uma traição semelhante que o levou a torturas nas antigas plantações escravistas. Me mordeu deliberadamente, sabendo do meu ódio devorador, para me armar com essa fúria eterna e impiedosa. A maldição não é punição. É legado de sangue e dor, passado como as histórias de lobisomens nos terreiros. E agora eu passo-a adiante, esperando a próxima lua para caçar novamente, para ensinar lições em carne viva aos que exploram como o coronel. Os ouvintes gelaram até os ossos, pois a lua da fora da janela estava quase cheia, e um rosnado baixo e ameaçador ecoou do fundo da garganta de José, prometendo mais noites de justiça infinita nas sombras das plantações de cacau, onde a realidade da opressão se misturava ao folclore eterno.